Eu gostaria que hoje fosse o dia, porque a gente está entrando no tema. Mas antes a gente precisa terminar o que a gente começou ontem. Versículo 27 do capítulo 5 de Mateus, Jesus falou: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no coração. Gastamos um tempo aí falando sobre o olhar impuro. Falamos sobre tentação, a diferença de tentação e de pecado mesmo. Nós lemos também que Jesus, embora tenha sido tentado em tudo, todas as coisas, ele não cometeu nenhum pecado. Conversamos. Eu acho que fica uma notinha que eu preciso dar para vocês, que é o seguinte: num dado momento dessa fala, eu citei aqui o fato do ciúme. Eu falei que em algum momento, se minha esposa tem um comportamento comigo onde ela revela ciúme, eu agradeço a Deus por isso. Claro que eu não aprovo o ciúme, é óbvio. Ciúme não é uma coisa de Deus, e ciúme faz mal para o casal, tanto para quem tem ciúme, quanto para quem sofre a ação do ciúme. Isso em nível nenhum é bom. Relacionamento nenhum adianta ciúme é saudável. Ciúme, diz a Bíblia, ele é duro como uma sepultura. Ele é amargo. Ciúme quando você começa a ficar debaixo de uma cadeia de ciúme, você começa então uma jornada ingrata de procurar algo que você não quer achar. Você fica investigando, mas no fundo você não quer achar. Se você vê uma pontinha, aquela pontinha vira uma montanha. Se não existe nada, você cria alguma coisa. Então é uma angústia muito grande. O ciúme mata quem está enciumado e derruba também o alvo do teu ciúme, porque você aprisiona a pessoa. Você coloca a pessoa debaixo de uma cadeia e quer prender a pessoa ali, quer manter a pessoa cativa ali, a tua carne, teu capricho, tua vontade, né? Então o ciúme é uma coisa maligna. Então não falei para fazer alguma apologia ao ciúme, só falei que no meu lado, como todas as coisas cooperam para o nosso bem, eu acredito que se alguém manifesta algum cuidado, qualquer que seja, qualquer motivo que seja, a gente não deve se desconsiderar. Isso eu aplico em outras coisas, vou explicar a vocês. Por exemplo, já vi no meio da igreja vários irmãos desprezarem correção, porque eles acham que não foi cumprido cabalmente o caminho lá de Mateus 18. Irmão, tu não fez todo o caminho direito comigo, tu tinha que vir comigo sozinho, tu já veio com testemunha, pô, qual é a tua? Tá, e começa aqueles processos doidos. E se a carne, para não receber correção, ela apronta tudo, ela quebra os processos, ela não aceita nada se não for legalista o negócio, entendeu? Eu não vejo assim. Eu vejo que mesmo que alguém quebre o processo, só o fato dela chegar até mim para falar, eu tenho que ser grato a Deus, eu tenho que ver Deus naquilo. No que diz respeito a mim. Mesmo que o motivo dela seja torto, sei lá o quê, mesmo que ela esteja confusa. Eu quero receber, não importa, eu quero receber. Porque eu quero crescer, eu quero mudar. Eu não quero seguir sendo a mesma pessoa que eu sou. Eu sei que Deus conta com todos os irmãos. Alguns atropelam, outros mais ou menos, outros com jeito, outros sem jeito. Não importa. Importa que eu quero ser ajudado. Daí, claro que se eu ver uma motivação errada na minha esposa, eu vou dizer o que eu penso. Eu acho que isso é ciúme, eu vou dizer. Mas eu não vou desprezar aquilo. Por que eu vou desprezar? Eu corro o risco de desprezar e estar à mercê de uma coisa perigosa realmente. Então, não quero, de forma alguma, desprezar, mesmo que seja uma coisa carnal. Entendeu? Como processo do confronto também. O irmão chegou até mim para falar, mesmo que ele esteja torto, um olho só, confuso, tal. Eu preciso receber, irmãos. Sou eu que quero crescer. Eu que quero ir mais além. Quando a gente arruma uma desculpa para não receber o trato, é a carne, o tempo inteiro se defendendo, não quer. Então Jesus vai falar, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, eu porém lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. E agora ele vai falar uma coisa dificílima. E eu confesso a vocês que eu não compreendo a aplicação disso de forma profunda. Gostaria de compreender profundamente a aplicação
desse mandamento do Senhor. Ele dá um mandamento assim: se seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Eu te confesso, aqui tem uma sentença assim, muito chocante, que não é só arrancar, diz que arranca e lança para longe de você, lança fora de você. É um processo muito estranho, são coisas assim brutas, não parece Jesus falando, né? São palavras ásperas, né? Que dá uma alternativa para o homem que foi confrontado pelo pecado. Qual é a tua alternativa, amado? Você pode ir para o inferno inteirinho, ou você pode entrar sem um olho, sem uma mão, sem um membro do teu corpo, entendeu? Que tem valor para você. Todo membro do teu corpo, olho e mão, principalmente olho e mão. Jesus está falando olho e mão. Qual é o valor que você dá a isso? Olho e mão. Perdeu uma mão, perdeu um olho. É um valor muito grande, né? E a ameaça que está no homem está dentro do homem, não está fora do homem. A ameaça, o mal aí está no homem. A ameaça reside no olho direito e na mão direita, né? E tem um outro contexto, acho que Mateus 18, de 8 e 9 e Marcos 9, 43, Jesus vai falar essa ilustração, vai usar de novo essa figura, vai usar o pé também, pé. Então, no primeiro momento parece algo assim muito, muito chocante. Eu não sei como você lê isso. Eu não sei as vezes que eu já li, que eu olho e fico pensando, meu Deus, que dureza de Jesus, que dureza, né? Mas eu vou falar uma coisa para você assim, que nos últimos tempos eu tenho pensado. Jesus tem uma palavra, embora a gente nunca tenha um tempo oportuno para aceitar a palavra do Senhor. Jesus falou que o tempo dele nunca chegou. O nosso está sempre presente, né? Parece que Jesus... Eu vejo pessoas falando, não, mas ele falou isso para aquela época. Não, para a época. Parece que pega a palavra de Jesus para descredibilizar, para enfraquecer, ele falou, não, é mais naquela época. Não, para hoje é diferente. Tem até um pastor querendo reescrever a Bíblia aí, botar de novo, porque ele acha que não é para a nossa época. Porque para a nossa época tem coisa que Jesus fala, que a Bíblia fala que é muito radical demais, para a nossa época. Irmão, em qual época é bom ouvir Jesus falar isso aqui? Tu acha que naquela época era bom ouvir? Tu acha que naquela época recebeu Jesus bom? Oh, que bom, que palavra boa é essa, hein? Não, mas eu estava pensando, tanto na medicina mais antiga, mas eu penso que também hoje pode acontecer. O que é? Se um membro do teu corpo pega gangrena, e eu estive lendo, não só com relação, mas a gangrena, acho que era a causa principal. Naquela guerra civil americana, vocês lembram que morreram milhares de americanos, entre eles mesmos, entre o sul e o norte lutando. De vez em quando passa filme na televisão, o exército do sul contra o exército do norte, o exército do sul aquele azulzinho, mais escurinho, o norte, meio caque, né? Bem, eles lutaram e era uma luta assim, muito terrível, porque já tinha canhão, já tinha espada, já tinha arma de fogo. Então o negócio era cruel demais. Então, o que tinha de gente, que uma bala de canhão dava um tiro assim, dava um tiro. Pegava, às vezes, no meio da tropa, assim, arrancando braço, mão, perna, e arrancando tudo. Então, aquela guerra ela foi cruel. E alguém me fez uma estimativa, não tem agora, mas eu li recente, não faz muito tempo, de um número muito grande de amputações. As amputações mais terríveis aconteceram naquela guerra da secessão, chamada Guerra da Secessão. Quem estudou a história aí vai lembrar. Essa guerra, gente, amputou muita gente. E muita gente era amputada depois dos ferimentos, porque dava a gangrena pegou.
que o médico fazia? O que o médico fazia? Bem, ele tinha uma opção. Qual a opção dele? Ou eu corto tua mão ou você morre, pô. Ou eu arranco teu pé, você morre. De vez em quando alguém acordava daquela anestesia que não tinha, naquelas guerras não tinha. O cara metia o uísque, sei lá como é que eles faziam. E o cara, quando acordava, que via que faltava uma perna, via que faltava... Porque dizem que quem é amputado, em geral, não percebe de imediato que o membro está faltando. Parece que o cérebro dele tem que adaptar para o negócio ainda, entendeu? Nós temos um irmão que perdeu uma perna lá, Edinho. Perdeu quando jovem. Roberto Carlos não tem uma perna. Perdeu, acho que num trem, um acidente de trem, alguma coisa assim, lá onde morava, lá no Espírito Santo, quando era garoto. Mas assim, o cara acordava, via que estava faltando um membro do corpo, ele devia ficar muito alucinado, meu Deus, a gente queria pedir para morrer. Me mata, que eu não aceitava perder o membro. Mas um cara em sã consciência, não é assim. Eu conversava esse tema recente lá no Rio de Janeiro com alguns irmãos, falando dessa palavra de Jesus tão terrível. E um irmão me falou, não sei se você viu essa matéria, um irmão me contou, Franco, bem recente, um alpinista sofreu um acidente num lugar desse gelado e a mão dele ficou agarrada em algum canto. E como a mão dele ficou agarrada em algum canto, ele tinha a opção, ou ele fazia uma autoamputação para sobreviver, ou ele... Alguém tem que pedir lá na cozinha, né? O fogo está caindo lá na cozinha. Está caindo fogo. Ou ele sofria uma amputação, ou ele cortava a própria mão dele, ou ele morria. Alguém viu isso aí? Alguma matéria que possa me dar luz? É isso mesmo? É desse jeito? Estou contando. É isso mesmo? É o braço. Ele arrancou o braço inteiro. Ele amputou o braço. Ele mesmo fez a amputação. Ele é alpinista, está lá, preso, fez a conta. Vou morrer. Para eu não morrer, eu corto meu braço. E fez uma autoamputação, cortou o braço. Né? Mas eu já vi história também de pessoas que, preso numa máquina, que estava puxando ele para a morte, ele também se cortou a mão. Sabe aquela máquina que vai puxando assim, o cara se viu desesperado e preferiu arrancar o braço. É um passo muito radical. Vocês concordam comigo? Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. É radical, mas eu vou te perguntar, tem sabedoria nisso? Você acha sensato uma pessoa, para salvar uma outra pessoa, amputar um pedaço dela? Você acha? Não é sensato, não? Não é sábio, não? É melhor morrer do que perder um braço? É melhor morrer do que perder um olho? Bem, aqui nós chegamos com Jesus. E é claro que Jesus não está falando dessa amputação literal. Jesus não está falando de arrancar teu olho. Arranca teu olho. Por que ele não está falando sobre isso, Franco? Porque se você arrancar teu olho direito, você não vai deixar de ser safado por isso. O cara perde a safadeza, Fonseca, quando perde o olho? Fonseca não tem olho. Não. Perde a safadeza? Não, porque o cara pode pensar assim, não, se eu arrancar o braço, eu vou ficar menos safado. Vou arrancar o braço direito. Com o meu braço direito eu faço safadeza, vou arrancar ele. Você não fica livre da safadeza quando perde um membro. Então, claro que Jesus não está falando literalmente de arrancar o olho, de arrancar a mão, de arrancar qualquer outra coisa. Você concorda comigo ou não? Se o cara extirpasse o olho e parasse de ficar olhando para a mulher dos outros, aí está tudo lindo. Resolvido o teu problema, meu filho. Vai lá, ponk, ponk. Isso alguns países fazem. O cara rouba, vai lá e corta a mão dele. Tu acha que ele vai deixar de ser ladrão, que perdeu a mão? Mas não resolve. Jesus não está falando dessa amputação radical que alguns países radicais adotam. Claro que não. Nessas duras, mas verdadeiras palavras do Senhor, está falando de uma mudança radical, profunda dentro de nós. Ele está falando de uma mudança em nós, que Ele, o Filho de Deus, pode promover. É dramático a expressão do Senhor, mas ela é verdadeira.
verdadeira. Porque Jesus teria dito assim, no mesmo tom. Acho que isso pode valer. Vamos pegar aqui Mateus 16, 24, 25. Mateus 16, 24, 25. Tem também não gosta disso aqui. Tem gente que não gosta desse texto também. Mas vê se Jesus não está dando um tom também difícil aqui. Então, Jesus disse para quem? Para quem que ele falou? Para os discípulos dele. O que Jesus falou para os discípulos dele? Se alguém quer vir após mim, não é imposição, por favor. Se alguém quiser me seguir, número um, negue a si mesmo. É bom negar a si mesmo? Tome a sua cruz. É bom tomar a cruz? Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus tinha morrido quando falou isso aqui? Jesus tinha ido para a cruz quando falou essas coisas aqui? Não, amado, ele estava pleno, vivo, no ministério dele. Outro dia eu ministrei uma mensagem lá no sítio, acho que foi no sítio, que o pessoal até brincava assim. O título da mensagem, eu dei um título para a mensagem, falei, vem morrer comigo. Vem morrer comigo. Porque quando Jesus fala assim, ó, nega-te mesmo, tome a sua cruz e vem, segue-me. Ele está dizendo assim, vem morrer comigo. Claro, se você toma a cruz e vai atrás de Jesus, tu vai para onde? Vai parar onde? Vai para o parque de diversão? Brincar? Jesus está te chamando para o parquinho? Está te chamando para o parquinho, lá para a Praça do Açaí? Jesus está chamando você para onde? Tome a tua cruz e vem comigo. Está chamando você para onde? Vem morrer comigo, pô. Siga-me. Agora, olha o que ele vai dizer. Quem quiser salvar a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, se você quiser salvar a sua vida, eu, por muito tempo, eu pensei assim, será que vida aqui ele está falando da vida biológica? Não. Embora esteja traduzido por vida, a palavra aqui é psique. Psique de psicologia, de psiquiatria. Está falando de alma. Está falando de ego. Está falando, se você quiser salvar teu ego, se você quiser salvar a tua alma, se você quiser salvar a tua psique, vida, porque a vida aqui não é bios, não é vida biológica. Ele não está falando para você se matar literalmente, ele está falando que se você quiser salvar a tua alma, a tua bios, a tua psique, se você quiser salvar a tua vida, você precisa perder a tua vida. E quem perder a psique, a vida, por minha causa, você vai achar a vida. Então, é um chamado de Jesus para matar o ego. Literalmente matar o ego. Ele está falando, você toma a tua cruz e segue-me. Você nega a ti mesmo, tome sua cruz e segue. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu não vou dar nenhum espaço para você. Vocês que são novos aqui, que Rita, deixa eu dizer uma coisa franca para você, franca. Seguir Jesus é um chamado para matar o ego, para você não ter espaço. Na verdade, um discípulo de Jesus não tem espaço para ele. Quando a gente lê e ouve Jesus, a gente vê que Jesus, ele acaba com a gente. Literalmente, ele acaba com a gente. É um chamado literal dele para acabar com a nossa raça. Então, Jesus não está falando de uma mutilação física. Vocês dizem amém ou não? Porque não é eficaz. Ela não é eficaz contra os impulsos de um coração impuro. Não funciona. Não vai resolver. Sim ou não? Não vai resolver. Então, a gente precisa concluir que Jesus está falando com uma intenção intensa, realmente. É intensa. Mas ele está dizendo que para nós, há partes em nós, vou dizer isso assim,
Como eu falei no início, eu acredito que eu não tenho luz profunda sobre a aplicação desse ensino na vida. Mas eu vou pegar, assim, o que eu consigo ver, enxergar nesse momento de hoje. Não sei se daqui a alguns anos Deus vai me jogar mais luz nas minhas trevas. Mas é o seguinte, há partes em nós, e Jesus está falando de parte, olho e perna e braço, parte. Eu acredito que há partes em nós, afetos em nós, hábitos em nós, atitudes em nós, valores mundanos em nós, e vou até apelar aqui, relacionamentos que ao longo da nossa caminho a gente vai cultivando, a gente vai tornando uma parte assim, tão íntima da nossa personalidade. Eu quero recomendar o livro para você de Jorge Mitian, Formação de Caráter. Se você não leu, leia. Que remover essas coisas, tirar essas coisas da gente, arrancar, extirpar da gente, é como se a gente estivesse tirando um olho, uma mão, ou eu vou mais ainda. Talvez arrancar um olho e uma mão não seja tão doloroso quanto arrancar algumas coisas que estão em nós e que nós preservamos profundamente. Profundamente. E que dá base para pecados. Que dá base para pecados. Eu tenho visto homens que quando sexualmente ficam mais fracos, eles se perdem completamente. Completamente. Eu conheço homens que cultivaram a vida santa, assim, levaram a vida séria com Deus até ficar mais velho. Quando ficou mais velho, que viu que sua potência sexual não era a mesma, ficou desesperado. Desesperado. Como assim desesperado? E se o cara é casado e a esposa dele, por alguma razão, não pode conceder a ele sexo, o que ele faz? Ele vai arrumar na rua? E vice-versa. Eu conheci, há muitos anos ouvi a história de um casal jovem, acabaram de casar e num acidente, sofreu um acidente logo posterior ao casamento. Você que está balançando a cabeça, acho que ele lembrou também. A gente ouviu lá em Muriqui, Ben-Hur, que contou essa história. E aí disse que a menina ficou impedida de ter relações sexuais. Acho que não foi por um tempo, não, foi para a vida. E o camarada decidiu seguir casado com ela. Eu casei contigo. Existem coisas na nossa vida, irmãos, bases que a gente cultiva, coisas que a gente cultiva, que se a gente for arrancar de verdade, se a gente deixar Jesus ajudar a gente a arrancar, porque a gente não arranca na nossa força, vai doer muito. Aceitar algumas circunstâncias na vida, por exemplo, dói muito. Às vezes Deus traz para a gente assim, algumas coisas para provar que a gente é fraco, que a gente é pó, que a gente é débil. Mas que a gente luta igual siri na lata. Com essa expressão siri na lata, minha mãe que usava. Por quê, Franco? Porque a maioria de nós, eu vou dizer a totalidade de nós, a gente gasta muito tempo aprendendo como ser egoísta. A gente gasta muito tempo aprendendo como desenvolver nossos desejos, nossas concupiscências. A gente gasta tempo com isso. A gente não deveria esperar, irmãos, que arrancar essas coisas, que o final dessas coisas não promovesse trauma na gente. Vai doer, pô. Esse troço vai doer. A hora que Deus tratar, você vai gritar de angústia. A hora que Deus meter a faca, se você, claro, falar, me ajuda, Senhor, amputar, me ajuda a arrancar esse troço de mim, me arruma, dá um jeito aqui de ser livre, com certeza, amado, pode se levantar dentro de nós assim uns fantasmas que você nem acha que tem. Sabe aquele esmigo lá do Senhor dos Anéis, quando viu o anel? Precioso.
Mas não era só ele que ficava pirado quando viu o anel, não. Vários ficavam pirados quando viu o anel. Quando viu o anel, todo mundo pirava o cabeção. Então, quando Deus extirpa algo de nós, dessas coisas que a gente não aceita que arranque, que são base de muitos pecados, estou falando sério, irmão, base de muitos pecados nossos. Citei ontem aqui a mulher que morreu sem perdoar, quer dizer, no final da vida até perdoou, mas que estava com câncer, ela sabia que estava com câncer, sabia que era falta de perdão, mas não queria. Não queria. Doía mais para ela perdoar do que o câncer que estava matando ela. Que coisa louca, gente. Que coisa louca um negócio desse. Louca. Entre o câncer que estava matando e o perdão, ela preferiu o câncer. Que coisa maluca, gente. Isso está entranhado em nós. Arrancar um negócio desse não dói? O que você acha? O que você acha, amado? 1 Pedro 4,1 diz o quê? Eu acho que a gente podia até ler mais, mas vou botar aqui. 1 Pedro 4, 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Vou pegar uma versãozinha melhorzinha aqui. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Porque aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Você que disse que teve um sonho, estava me contando aqui, acho que esse sonho vem a calhar agora, você. Ele disse que visitava uma mulher, e essa mulher levava ele pela casa assim, e no lugar do quarto tinha um cadáver, como se fosse marido, um homem, cadáver de um homem, era marido, você. Era o marido dela. Inclusive, olha que coisa interessante, o cadáver, o osso estava lá, era um cadáver, tinha uma prótese, uma perna de pau. O cara tinha amputado a perna, você. De algum jeito o cara é um cara amputado. Tu não pode ter sonhado isso por acaso. Tinha um cadáver. Então ela tinha uma criança, tinha um cadáver. O sofrimento de Jesus foi para romper com o pecado. Para que nós, que vivemos em Cristo, a gente não viva mais segundo as nossas paixões, segundo as nossas carnalidades, que a gente rompa também. A gente precisa aprender a romper. Porque tem dores, irmãos. São dores, mas são boas. Essas de Jesus foram dores, mas foram boas, porque se ele não tivesse sofrido, a gente não teria vitória sobre o pecado. Vocês podem dizer amém ou não? Mas a gente sempre pode escolher, irmão, evitar sofrimento. Por quê? Porque a gente fica com as nossas gangrenas, que vai nos matando a alma, que vai tirando da gente o melhor de Deus. A gente fica naquela escolha cruel. E a gente fica naquele dilema entre... É uma escolha. Ou eu sofro a dor, ou essa coisa vai me levar para o inferno. E Jesus aqui é radical. Jesus não somente quer que você arranque o olho, que eu arranque o olho. Ele quer que a gente lance para fora. O membro que está ofendendo você tem que ficar longe de você. Não é suficiente arrancar, não é suficiente ter um cadáver no fundo da casa, entendeu? Para ir lá de vez em quando ficar olhando. Não é suficiente. Porque cadáver, eu estava falando para você, cadáver sempre me fala de passado, porque o passado está morto.
Sempre cadáver me fala de luto eterno. Tem gente que perde uma pessoa, mas nunca aceita perder aquela pessoa e fica cultivando aquele cadáver para a vida. E cadáver sempre me fala também da carne. Eu vou falar por que fala da carne. Porque a carne ela foi crucificada com Jesus. Por isso que Paulo diz, faz morrer. Mas você já foi crucificado, está morta. Ela precisa ser cremada. Ela precisa ser extirpada da gente. Só que, irmãos, extirpar coisas que estão intimamente ligadas a nós, como um olho, como uma mão, dói. E outra coisa, arrancar isso não pode ser gradualmente. Tem que ser uma decisão fatal e final. Você não vai arrancando o olho aos pouquinhos. Um furinho, um cortezinho a cada dia. Não é isso que Jesus está falando de uma decisão fatal e dolorosa. Você já viu gente que, para lutar contra a pornografia, arranca tudo de casa, quebra o computador, desce por rede. Tem até um filme que o cara pega um taco de beisebol, quebra o computador todo. Às vezes o cara tem que ser radical mesmo, pô. Aí você olha que valor tem isso, mas o cara está jogando para fora e quer tudo fora. Embora o problema está nele, ele não quer nada perto dele que ajude a coisa. Fala. Prova de fogo. É, esse mesmo, Valdeir. Prova de fogo. O cara pegou um taco de beisebol e quebrou tudo. Mas ele está em desespero de arrancar tudo perto dele, da vida dele e tal. Tem que fazer alguma coisa. E nada é gradual. Essa solução ela é radical. Você pode dizer amém ou não? Mas é uma solução que deve ser recebida com muita alegria, amados. Não obstante doer, tem que ser recebida com alegria. Não é uma decisão que desperta em nós terror. Não deveria despertar em nós terror. Porque é só voltar ao princípio da conversa. Qual o homem que tem uma doença grave, que vai matar ele? Que vai matá-lo, que vai destruí-lo? Um câncer, agora a gente pode falar de um câncer que está tomando um órgão da pessoa lá. Diz que aquela Angelina Jolie, diz que ela amputou os 2 seios sem câncer. Só com medo do câncer, porque a mãe tinha câncer. Parece que alguém falou, olha, tu tem grande possibilidade de ter câncer, aquelas coisas, né, de artista e de ciência, de fama. Família, o que ela fez, ela extirpou já antes de ter. Ela não queria nem ter. É coisa maluca. Mas isso serve para a gente. Serve para a gente por quê? Porque Jesus está falando de amputar. Jesus está falando de amputação. E ela fez isso, aparentemente não sofreu, está alegre, está feliz, porque ela achou que tratou o mal dela do câncer. Então, eu creio que, mesmo que a gente sofra uma dor assim insuportável, mesmo que a gente sofra muito, em algum momento a gente vai ter uma sensação de alívio. Em algum momento a coisa vai. E é por isso que a gente deve ouvir Jesus com alegria, com felicidade. É uma mensagem tremenda. Amém? Às vezes a gente não consegue entender, como eu falei, eu não consigo entender a aplicação disso claramente, a extensão que isso tem. Não consigo, meu irmão. Mas Jesus também perguntou a um homem lá, em Lucas, que dará o homem em troca da sua alma? Eu acho que vale tudo, amado. Vale qualquer ação, qualquer sacrifício. Você pode dizer amém ou não? Jesus, ele quer nos ajudar. Lembra que Jesus, ele fez por amor. Mas antes de terminar, deixa eu dizer, eu não sei quantos minutos já falei aqui. 30, ai, Jesus. Jesus está conectando isso com o adultério, tá, amado? Lembra que o assunto é olhar com intenção impura para uma mulher. Jesus está conectando esse ensino da amputação ao olhar impuro para uma mulher. Ele está falando da concupiscência, do desejo. É isso que ele está conectando, por favor, não esqueçam. É um ensino só. Alguém podia falar, mas por que Jesus está fazendo essa conexão? Por que Jesus fez desse jeito, né? Eu acredito que Jesus está chamando a gente para sermos radicais no que diz respeito à pureza do nosso coração
no tema principalmente da sexualidade, do sexo. Essa sensualidade tem que ser pura, tem que acabar da nossa vida, tem que arrancar da nossa vida. Tem que haver pureza verdadeira em nós, no que diz respeito. E aí não aceitar, eu acho que é uma grande luta isso. Tem gente que aceita, porque diz, não, mas eu sou homem. Os homens principalmente pensam isso. Não, mas eu sou homem. E atrela o fato de ser macho com o fato de ser impuro. Ele atrela e aceita. Mas Jesus está dizendo que você pode ser um macho puro. Você pode ser um macho e não ficar cobiçando a mulher dos outros. Você pode ser um macho e respeitar as pessoas. Você pode ser um macho e fugir das paixões da tua mocidade. Paulo vai dizer que a gente deve fugir da imoralidade sexual. A gente conversava ontem com a Luísa sobre isso. Eu escrevia, vinha aqui fora, escrevia, vinha aqui fora. Eu estava falando com a Luísa, Luísa, estou com uma tarefa difícil amanhã. Aí, tocando esse tema aqui, aí ele falou assim, tem que fugir mesmo. Eu falei, Paulo diz, você foge. Foge porque você não é mais forte. Faz igual o José, mete o pé. Dá até rima, né? Faz igual o José, mete o pé. Foge da mulher de Potifar, mete o pé. Por quê? Porque você não luta contra isso, ganha. Se você achar que vai lutar e vai ganhar, você já está na carne. Você vai perder. Ele está dizendo, foge, arranca, sai fora. Entendeu? Bate o pé. Davi entrou nessa batalha aí, você sabe qual foi o final, né? Mas não só Davi, né? Muitos homens de Deus, muitos homens poderosos, irmãos, caíram nessa provocação aí e sucumbiram. Muitos homens. Às vezes o pessoal diz assim, mas você é exagerado. Não, amado. Quando eu falei aqui, inclusive, do ciúme, eu não sou exagerado. É que eu acho que a gente não deve brincar com isso, porque existe um risco fatal. Fatal, entendeu? A gente não deve desprezar o cuidado. Inclusive, vou falar uma coisa importante para os homens casados, tá, amados? O homem casado, ele precisa ter muita atenção com as mulheres, de qualquer uma, outra mulher casada, mulher solteira, ele é casado. Ele tem que ter muita atenção de sair. Amém? Você pode dizer amém ou não? Vou terminar aqui. Foge da impureza. Acho que é 1 Coríntios 6,18, não é isso? Paulo falou de tudo, foge da impureza, foge dela. Nós precisamos desesperadamente cumprir essa palavra. Não brinca com fogo. Mete o pé. Mete o pé. Eu estou pensando em escrever um texto daqueles que eu compartilho toda manhã. Eu pensei no título assim, não olhe para a mulher, mete o pé. Quando você ler, tu vai saber o que eu estou falando. Não olhe para a mulher, porque não vai dar para escrever 40 minutos do que eu falei aqui com vocês. Amém? Próxima sessão, aquele que repudiar sua mulher.